Deus abençoe tua vida. Você que está nos acompanhando, nossas séries de mensagens pelo nosso canal no YouTube, Heber Casquel. Dá o seu like, se inscreva aí, compartilhe, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, né? O nosso conhecimento diário que nós temos que ter da porção da palavra de Deus. Quero dividir com você uma mensagem com o tema a Igreja de Filipos. A Bíblia diz que Paulo escreveu a cartas aos Filipenses, mas algumas pessoas não sabem nem como nasceu a igreja de Filipenses. Como que aconteceu? Surgiu do nada? Paulo escreveu, já tinha crente lá? Como que aconteceu para existir, né, uma igreja que depois tem a sua carta registrada na Sagrada Escritura, que é a carta aos Filipenses? Então, como que nasceu a igreja de Filipos, né, que depois veio a carta aos Filipenses? Paulo estava na sua segunda viagem missionária e ele estava acompanhado por Silas. E quando chega, a Bíblia nos fala, a Derbe e Listra, ele conhece um jovem, um discípulo chamado Timóteo. Um homem que dava bom testemunho da palavra de Deus entre os irmãos, que anunciava, que tinha um desejo muito grande de fazer a obra de Deus, de falar que Jesus Cristo é o Senhor para as nações. E a Bíblia diz que então ele se junta a Paulo, agora Paulo, Silas e Timóteo, para esta segunda viagem missionária. E a Bíblia nos fala que Paulo, ele procurou no versículo número 6, ele passando pela Frigília e pela província da Galácia, foram impedidos de pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus falou aqui, você não prega, Paulo, quem manda é eu, e aqui você não prega. E a Bíblia nos fala, então, né, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia nos fala, esse comercial é uma benção, a Bíblia nos fala que eles obedeceram. E chegando a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Deus não lhe permitiu. O Espírito Santo não permitiu, porque o Espírito Santo sabia que iria nascer nessa viagem, depois dessa junção desses três homens de Deus, iria nascer a igreja de Filipos. E a Bíblia diz que Paulo foi dormir e de noite Paulo teve uma visão, em que um varão da Macedônia se apresentava até ele e dizia, Paulo, vem nos ajudar. Então a Bíblia fala, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Nós já sabemos para onde é para ir agora. Não sabiam que iria nascer a igreja, mas sabiam que Deus estava mandando ir para a Macedônia. A Bíblia diz, e navegamos de Troade e fomos correndo. Olha só a descrição do escritor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas também, que estava também na situação. Fomos correndo, era uma obra urgente. O Espírito Santo impediu nós de falar, porque iria gerar, pessoas iam aceitar, ia gastar um tempo ali, mas o Espírito Santo tinha uma obra urgente lá na Macedônia, e agora nós vamos correndo para a Macedônia, porque o Espírito de Deus nos chama para anunciar a sua palavra. E a Bíblia diz que dali partiram para Filipos, a primeira cidade da Macedônia. É ali que vai nascer a igreja de Filipenses, desse desejo, dessa ordem, desta visão, deste chamado. E a Bíblia diz que no dia de sábado, Paulo era acostumado a ir nas sinagogas, falar de Jesus nas sinagogas. Lá estavam religiosos e ele conhecia a lei, mas no sábado saímos para fora das portas, saímos de Filipos para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e assentamos-nos ali, falamos às mulheres que ali estavam. Chegou, foi para a beira do mar, viu um grupo de mulher, começou a falar do amor de Deus,
começou a pregar de um Jesus maravilhoso. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor falou: não é agora minha palavra, porque Deus é o dono da palavra. Quem abre o coração é Deus. Quem abre o coração das pessoas para aceitar a sua palavra é Deus, para abençoar o outro também é Deus, né? E abriu o coração, e depois foi batizada, e ela saiu da sua casa e nos rogou dizendo: se haver julgado fiel ao Senhor, entrar na minha casa e ficar ali. E a constrangeu a isso. Eles não tinham para onde ir mesmo. Agora tinha ali, né, a sua primeira missionária, a sua primeira obreira para ensinar ali na casa de Lídia. E a Bíblia diz que aconteceu que indo à oração, que saía, eles começaram a ir à oração, foram orar e saía uma endemoniada, que ela, a Bíblia nos fala que ela era adivinha. Ela adivinhava nomes, adivinhava as coisas das pessoas, debaixo de uma autoridade, de um demônio. A Bíblia fala que depois que expulsou, não adivinhou, mas nem quem era ela. E Paulo e Silas passavam por esse trajeto indo à oração. Não sei quantos dias, a Bíblia não nos fala, mas sempre ela falava quando via eles, ela chamava a atenção e diz: aí vai uns homens de Deus, aí vai uns grandes homens de Deus. Estava mentindo? Não estava. Mas aquilo incomodou o coração de Paulo, e daquela atitude de Paulo ver primeiro o demônio fazendo gracinha, o demônio rendendo dinheiro, e ver o demônio na praça da cidade sendo cercado, e a Bíblia diz que tinha até os seus patrões que ganhavam dinheiro com aquilo, as pessoas se rendendo àquele. E um dia Paulo pensa consigo: se eu passar lá de novo e hoje ela falar, hoje aquele demônio vai perder o rumo. E a Bíblia diz que ela realmente falou, e a Bíblia diz que Paulo parou, expulsou o demônio saiu, a moça não adivinhava mais nem quem era ela. A Bíblia diz que os patrão falou: o quê? Expulsou, agora não sabe quem é esse cara, não sabe mais nada. E a Bíblia diz que mandaram açoitar Paulo e Silas. Olha aí, Paulo e Silas foram açoitados. Timóteo provavelmente deve ter ficado na casa de Lídia. Foi açoitado Paulo e Silas e mandaram para a prisão, devido à queixa que eles registraram aos magistrados, que eles estavam com costume que não era daquela região, né? E a Bíblia nos fala que perto da meia-noite, eles lá na prisão, no tronco, Paulo e Silas olhavam para o outro, e um cantava, porque não tinha nada, então um cantava, outro orava. Daqui a pouco o hino foi dado naquela hora, não tinha nada como no dia de hoje, era uma igreja de perseguição, e eles cantando e orando. A Bíblia diz que Deus enviou o terremoto naquele lugar e abalou as estruturas daquele ambiente, e todos foram soltos para a glória de Deus. E a Bíblia diz que o carcereiro, então, ele vê a cena, vê a cadeia toda abalada, e ele pega a espada para se matar. Paulo diz: não faça isso, porque estamos todos aqui. Aí o carcereiro diz: o que eu devo fazer? Porque ele estava escutando eles cantar e orar faz hora. O que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. E ele creu, e ali nasceu a igreja de Filipos, junto com Lídia, vendedora de púrpura, juntamente com o carcereiro que levou Paulo e Silas para sua casa, e cuidou de Paulo, e zelou de Paulo, e cuidou das feridas, e ficou sob a responsabilidade de Paulo. E depois os magistrados da cidade até pediram desculpa por ter açoitado Paulo, um cidadão romano. Então Deus fez esta obra, e dos açoites e de toda essa engrenagem ministerial nasce a igreja, né? Lídia, juntamente com o carcereiro, ali formam, né, os primeiros registros de cristão na igreja de Filipos. Ali, não sei ali como se reuniam nas casas, né? Mas ali já estava formado já o primeiro círculo, né? Grupos de cristão, onde Paulo pôde pregar na casa do carcereiro, pôde falar do amor de Deus, pôde pregar para sua família, pôde anunciar. E lá na frente você vê, né, Paulo mandando uma carta à igreja de Filipos, aos filipenses. Paulo escreveu essa carta, né, em 62, 63 depois de Cristo, lá na frente Paulo estava falando, né,
com a cidade de Filipos, uma cidade da Macedônia Oriental, a 16 quilômetros do mar Egeu, né? Assim foi chamada em homenagem a Felipe da Macedônia. Por isso que é Filipenses, devido, né, a ser uma homenagem, né, a um dos que governou lá, Felipe da Macedônia. Então Paulo traz a existência aí no mundo físico, a igreja visível da Macedônia, na cidade de Filipos, os filipenses, depois que ele, né, vai para a casa do carcereiro e já tem a casa de Lídia. Então já tem 2 lugares e começou a igreja, onde estiver 1 ou 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Que nós possamos ser atentos e ouvir o que Deus quer nas nossas vidas, que nós possamos ser como Paulo, correr e fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Deus nos manda e edificar a obra, edificar as pessoas, ser uma bênção na vida das pessoas. Deus abençoe tua vida.